móvel de 100 semanas e a média móvel de 200 semanas. E vocês notam quais foram, então, os dois últimos fundos dos bear markets que a gente teve. O ponto mais baixo e o melhor ponto de compra para a gente ter comprado o Bitcoin e surfar todo o ciclo aqui até o topo de 2017. E, mais recentemente também, o ponto mais baixo de compra aqui que a gente teve em 2018, 2019 aqui, na verdade foi dezembro de 2018, para surfar todo o ciclo até o ponto mais alto aqui em 69 mil dólares. Quais foram então esses pontos? Vocês notam aqui, o gráfico é muito claro, mais uma vez, foi aqui então, em janeiro de 2015, vou marcar aqui, e também aqui em dezembro de 2018. Foram os dois melhores pontos de compra para surfar o ciclo inteiro. Isso, obviamente, contando do fundo ao topo e não do halving ao topo. Foram os melhores pontos de compra para surfar aqui até o pico de 2017 e para surfar aqui até o pico atual que a gente tem no mercado, 69 mil dólares. Vocês notam que esses dois fundos, eles vieram, ó, como a gente acabou de ler aqui no vídeo, os dois encontraram aqui a média móvel de 200 como então o ponto mais baixo, o chão. Só que vocês notam que os dois aconteceram de maneira rápida depois que a gente perdeu a média móvel de 100 semanas. Vocês notam aqui que nesse momento a gente perdeu a média móvel de 100 semanas e nesse momento aqui a gente também perdeu a média móvel de 100 semanas. E se a gente olhar no macro aqui, se a gente abrir mais aqui e olhar no macro aqui, quais foram as vezes que o Bitcoin, então, ele perdeu a média móvel de 100 semanas, vocês vão notar que foi somente essa vez que o Bitcoin achou o chão aqui, o fundo do bear market para o topo em 2017. Essa foi a segunda vez, em 2018, do fundo do bear market para o topo atual, 69 mil dólares. E a outra vez foi aqui no Corona Dump, quando vocês notam que o Bitcoin ele veio em linha reta aqui e achar a média móvel de 200 semanas. Então o Bitcoin, só 3 vezes na história, ele rompeu a média móvel de 100 semanas para baixo. E vocês notam que nas 3 vezes em que o Bitcoin fez isso, a gente encontrou a média móvel de 200 semanas. Então até hoje foi 100% das vezes, as 3 vezes, mais uma vez, sempre que o Bitcoin ele perdeu a média móvel de 100 semanas, ele veio encontrar o fundo mais baixo que a gente teve, o melhor ponto de compra na média móvel de 200 semanas. Vocês notam que ele fez isso 3 vezes na história. No Corona Dump foi em uma semana, aqui em linha reta. Bitcoin saiu de 7 mil dólares para 3 mil dólares, como vocês sabem, chegando até a romper as 200 semanas, mas fechamos aqui praticamente respeitando ela como suporte. Então não considero isso rompimento. Só que vocês notam que, enfim, foi um evento cisne negro, vocês já sabem, estão cansados de saber, e a gente fez isso em apenas uma semana. Mas vamos focar aqui nos dois fundos de bear market, porque vocês vão ver que foi muito assertivo. Foram as 2 vezes, então, tirando o Corona Dump, que a gente rompeu aqui a média móvel de 100 semanas, e nas 2 vezes a gente encontrou, então, poucas semanas depois, o nosso fundo do bear market, e sempre que a gente perdeu a média móvel de 100 semanas, nós encontramos o fundo, a média móvel de 200, que é o nosso floor price, que é o nosso chão. Então, vamos ver aqui quanto tempo demorou. No primeiro bear market aqui, no primeiro fundo, eu diria, a gente demorou aqui 5 semanas, e vocês notam que foi uma queda de 47%. E aqui no último fundo que a gente teve, a gente vai ver que foram aqui nesse momento, até o fundo aqui, vocês vão ver que foram 4 semanas e uma queda aqui de aproximadamente 43%. Então, as 2 vezes em que a gente achou o fundo, a gente rompeu aqui a média móvel de 100 semanas, e em um mês aproximadamente, aqui no último fundo demoraram 4 semanas, um mês, e aqui nesse fundo de 2015 demorou 5 semanas. Então, em média, um mês aí pra gente achar, da média móvel de 100 semanas para vir de 100 para de 200, para vir da linha azul para a linha verde, a gente demora mais ou menos um mês, e essa queda foi sempre no caso, de pelo menos 40%, em torno de 43% aqui, 47% aqui. Se a gente transpor então agora, notem o que está acontecendo. Está acontecendo agora, e agora que fica a parte interessante, porque agora a gente está onde a gente está, literalmente agora, no preço. Viemos para o dia atual, então paramos de ver o passado e vamos ver o dia atual. A gente vê que essa semana o Bitcoin ele está justamente testando
a média móvel de 100 semanas. Justamente, a gente está aqui em cima dela, esse suporte está sendo respeitado até o momento, ela está aqui em 36.200 dólares. Lembrando que ela, assim como a média móvel de 200 semanas, ela também ganha valor a cada semana. Então na semana que vem ela já vai subir um pouquinho aqui e a de 200 também vai subir um pouquinho aqui. Nós estamos testando então ela como suporte e a minha expectativa é que em algum momento esse rompimento se concretize. Não precisa ser necessariamente agora. O tempo é nosso amigo, nunca se esqueça. Quanto mais tempo o Bitcoin demorar a romper a média móvel de 100 semanas, maior vai ser aqui o floor price. Na verdade, isso pode ser até ruim, mediante que a gente quer comprar Bitcoin barato, mas a cada dia o chão, preço mínimo que o Bitcoin, o padrão de fundo que ele fez histórico, ele vai subindo, porque, mais uma vez, as médias ganham valor. Então, a minha expectativa é que não necessariamente isso aconteça agora, mas em algum momento aqui, e não está muito distante, como a gente pode ver aqui, isso pode acontecer. E no dia que isso acontecer, com certeza eu vou aumentar a intensidade da minha acumulação e esperar que em aproximadamente um mês, como a gente acabou de rastrear no passado, então demorando aí mais ou menos um mês, a gente venha encontrar a média móvel de 200 semanas, em torno de um mês. É óbvio que a gente não tem que se prender em números e a gente não tem que achar que o passado ele vai se repetir exatamente no presente, mas a gente tem que buscar esses padrões para tentar identificar oportunidades. Então, por mais que não aconteça exatamente da mesma forma, a gente sabe que pode ser que aconteça algo muito semelhante. E, historicamente, esses foram os melhores pontos de compra para o Bitcoin. Então, hoje, vocês notam que a distância entre elas é de novo aqui em torno de 40%. Então, isso é muito significativo, porque vai ser representado uma queda de novo de 40%, como a gente acabou de ver no passado, que foi de pelo menos 40%. Então, a distância entre elas está uma distância interessante, onde historicamente foi quando o Bitcoin rompeu o azul para vir aqui no verde. E o